Imagine atravessar um corredor estreito, sentir um vento gelado no rosto e ouvir seu nome bem baixinho ao lado do seu ouvido, mas não haver ninguém ali. Se essa imagem te arrepia e te instiga ao mesmo tempo, fica comigo. Hoje vamos explorar alguns dos lugares mais assombrados do planeta. E o melhor de tudo é que você pode visitar todos eles. Para abrir essa viagem, vamos à Austrália, em uma mansão que parece ter parado no tempo. Em uma cidade pacata do interior de New South Wales, ergue-se a Monte Cristo Homestead, muitas vezes chamada de a casa mais assombrada do país. Construída no final do século XIX, ela carrega histórias de tragédias domésticas, acidentes inexplicáveis e aparições recorrentes. Visitantes relatam passos em corredores vazios, um frio repentino que atravessa qualquer casaco e, em certos cômodos, uma sensação densa, como se o ar ficasse pesado. Reza a lenda que a figura de Elizabeth Crowley, a matriarca da família, ainda vigia a escadaria principal, enquanto vozes infantis brincam na borda do silêncio em um quarto do andar de cima. A casa oferece tours noturnos guiados, em que você caminha pelos cômodos ouvindo relatos documentados e depoimentos de quem jurou ver portas se abrindo sozinhas. A recomendação é simples: respeite as regras, preste atenção aos detalhes e repare no que acontece com a temperatura quando você se aproxima da escadaria. Dizem que é ali que tudo começa. Cruzando o oceano, chegamos aos Estados Unidos, em uma fazenda histórica que parece saída de um romance gótico. A Myrtle's Plantation, em St. Francisville, Louisiana, fica cercada por carvalhos cobertos de musgo espanhol, o cenário perfeito para as lendas que a envolvem. É famosa pela história de Chloe, uma figura envolta em versões e contradições, e por um espelho onde muitos afirmam ver marcas e vultos que não pertencem a ninguém do grupo. Guias locais contam que, além de seus 9 fantasmas mais citados, há registros de objetos mudando de lugar, portas que se fecham com força e músicas antigas que surgem do nada nos corredores. A plantação oferece hospedagem e tours históricos e assombrados. E quem fica por lá diz que noites silenciosas de repente ganham passos no alpendre e sussurros ao pé da cama. Se você for, aproveite para explorar os jardins ao entardecer. Não por coragem, mas porque é quando a casa parece despertar sua própria memória. Do sul dos Estados Unidos, seguimos para o norte da Inglaterra, onde ruínas medievais e castelos se encontram com histórias de guerra, intrigas e prisioneiros. Em Northumberland, o castelo de Chillingham é famoso não só por sua arquitetura imponente, mas pelo número de relatos que coleciona. Visitantes contam sobre o Menino Azul, um espectro que teria sido visto emergindo de uma parede após um gemido prolongado, e sobre uma sala de tortura que ainda ecoa sensações de desespero. A propriedade abre para visitas e pernoites, e quem dorme ali comenta sobre portas que se trancam sozinhas, luzes que piscam no mesmo horário e sombras que se deslocam contra a lógica do ambiente. Há guias especializados em narrativas históricas, e isso é importante. Conhecer o contexto das batalhas, das famílias e dos prisioneiros ajuda a entender por que certos cômodos parecem absorver mais do que o tempo. Do medieval para o moderno, sem perder a aura de mistério, vamos a Filadélfia. A Eastern State Penitentiary foi uma prisão inovadora em sua época, desenhada para isolar detentos em celas individuais como forma de reforma moral. O resultado, segundo quem acredita, foi um acúmulo de dor, arrependimento e ecos que parecem persistir entre os blocos de concreto. Hoje, o lugar é um museu aberto ao público, com tours diurnos e noturnos, completos com histórias de figuras como Al Capone, que ali esteve preso, e relatos de guardas que ouviam vozes em corredores vazios. Muitos visitantes descrevem um som de passos ritmados atrás de si, e quando se viram, não há ninguém. Outros juram ver silhuetas atravessando portas fechadas e sentir pontos frios que saltam de uma celda para outra. Vá devagar, ouça o áudio-guia, repare no silêncio. Na Eastern State, o silêncio é quase uma língua própria. De volta à Ásia, quem visita o Japão e se encanta por castelos, precisa conhecer Himeji,
O castelo de Himeji é um patrimônio mundial espetacular, mas esconde uma lenda que faz muita gente se arrepiar: a do Poço de Okiku. A história, popularizada no kabuki e no folclore, fala de uma serva injustamente acusada de perder pratos valiosos e condenada a um destino trágico. Disse que, à noite, ouvem-se contagens abafadas vindas do poço, como se alguém repetisse números, até perceber que falta um. Hoje, o castelo é perfeitamente visitável, com tours que contam sua história militar e arquitetônica, e o poço fica no complexo, marcado por placas informativas. A parte curiosa é que guias e turistas não prometem ver fantasmas, mas muitos relatam sentir um desconforto sutil ao se aproximar do poço, como se a contagem estivesse sempre prestes a começar. É uma chance de visitar um ícone histórico, sem abrir mão do arrepio. Cruzando o Pacífico novamente, aportamos na Califórnia para subir a bordo de um transatlântico que aposentou os mares, mas não seus mistérios. O RMS Queen Mary, atracado em Long Beach, serviu como navio de passageiros e transporte militar, e hoje funciona como atração com tours e eventos. Entre seus corredores, Art Deco. Os relatos são inúmeros. Portas que batem em sequência, risadas infantis na piscina desativada, aparições de tripulantes em uniformes de outra época. Guias conduzem passeios noturnos por áreas com reputação intensa, e a ambientação faz o resto. Você sente o eco metálico sob os pés e o rumor do casco conversando com a água. Uma dica para quem sobe a bordo: preste atenção a ambientes onde o som se comporta de maneira estranha, com reverberações difíceis de explicar. É ali que muitos visitantes apontam experiências mais fortes. Se você curte uma atmosfera urbana e subterrânea, a próxima parada é a Edimburgo do século XVIII, escondida sob a cidade moderna. As Edinburgh Vaults, sob a South Bridge, formam uma rede de câmaras que já abrigou oficinas, armazéns, tavernas clandestinas e, segundo relatos, atividades bem menos nobres. Hoje, empresas locais oferecem tours guiados por túneis de pedra com teto baixo, onde a luz é fraca e a história pesa. Guias contam sobre figuras que aparecem fugazmente, sobre toques leves no ombro e sobre áreas onde lanternas vacilam sem explicação. Há registro de muitos grupos que param em silêncio ao perceber um apagão de som, quando o ruído da cidade some por completo. O contraste entre o movimento das ruas e a imobilidade das vaults faz parte do impacto. É como visitar o passado por uma fenda estreita. Do subterrâneo escocês, voamos ao deserto do Rajastão, na Índia, para admirar ruínas envolvidas por um mito poderoso. O Forte de Bhangar, ao pé das colinas Aravalli, é um destino aberto à visitação durante o dia e cercado por avisos que recomendam a saída antes do anoitecer. As histórias variam, mas a mais popular fala de uma maldição lançada por um feiticeiro desprezado, condenando o local à desolação. Visitantes comentam sobre pedras que parecem vibrar ao toque, sobre risos distantes ao pôr do sol e sobre a sensação inquietante de estar sendo observado entre os pavilhões abandonados. A visita é melhor de manhã, não só pelo calor, mas pela chance de explorar com calma as arcadas, os templos e o mercado antigo. É um encontro raro com um passado que insiste em se fazer ouvir. Já em Londres, uma fortaleza que atravessou dinastias, conspirações e execuções, carrega uma lista de histórias que desafiam o ceticismo. A Torre de Londres é um dos pontos turísticos mais visitados do Reino Unido, e não é só por causa das joias da coroa. Relatos de aparições de Anne Boleyn, de guardas que veem vultos nas muralhas e do lamento dos príncipes desaparecidos nos aposentos antigos fazem parte do imaginário popular. Os Yeoman Warders, os famosos Beefeaters, conduzem tours oficiais que misturam humor, história e notas sombrias, e alguns apontam certos corredores como mais ativos do que outros. Para o visitante atento, vale observar como o clima parece mudar quando se transita dos pátios externos para as salas internas. É como se a pedra guardasse o peso dos séculos. Na torre, a história e o assombro caminham de mãos dadas. E quando você achar que já viu de tudo, há um lugar sob Paris que redefine o conceito de silêncio. As catacumbas de Paris
formadas a partir de antigas pedreiras e transformadas em ossuário no século XVIII, guardam os restos de milhões de pessoas. O trajeto aberto ao público é relativamente curto comparado à vastidão do labirinto, mas mesmo assim é suficiente para que você sinta a umidade no ar, o odor mineral da pedra e a dimensão existencial do que está à sua volta. Relatos de passos que ecoam sem corpo, sussurros em francês que não vêm de guia algum e sombras que parecem se mover no canto da visão são comuns entre os que já desceram. As mensagens inscritas nos corredores, algumas filosóficas, outras sombrias, compõem uma atmosfera única. Respeite as regras, não se afaste do percurso oficial e caminhe devagar. Nas catacumbas, a pressa não combina com o que as paredes têm a dizer. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: por que esses lugares nos atraem tanto? A resposta pode estar no encontro entre história, arquitetura, tragédias e imaginação. O fascínio não está apenas em ver um fantasma, mas em sentir que há camadas do mundo que a pressa do cotidiano não permite notar. Todos os destinos que exploramos são visitáveis, com regras próprias e horários definidos. Alguns exigem guias credenciados, outros pedem reservas antecipadas, e todos pedem respeito. As pessoas que trabalham ali, as histórias que foram vividas e, claro, ao próprio lugar. Então, qual desses destinos você encararia primeiro? A mansão australiana de corredores gelados? A plantação sulista, onde espelhos parecem guardar memórias? O castelo inglês com ecos de batalhas? Se você curtiu essa viagem pelo lado mais misterioso do planeta, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas explorações. E me conta nos comentários, qual desses lugares você visitaria e por quê? Se a sua curiosidade ainda estiver acesa, tem um próximo vídeo te esperando. É só dar play e continuar comigo nessa jornada. A curiosidade é só o primeiro passo. O resto está além do óbvio.